Desde os tempos bíblicos, a presença do Espírito Santo tem sido a força divina que opera mudanças profundas na vida dos crentes. Quando alguém aceita Cristo como seu Salvador, o Espírito Santo passa a habitar dentro dessa pessoa, promovendo uma transformação que vai muito além do que a mente humana pode compreender. Mas o que realmente acontece quando o Espírito Santo age na vida de um cristão? A primeira e mais impressionante mudança é a transformação interior. O Espírito Santo age no coração do crente, renovando sua mente e seu caráter. Isso significa que velhos hábitos, pecados persistentes e padrões de pensamento destrutivos começam a ser substituídos por uma nova maneira de viver. Como está escrito em Romanos 12:2, não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Essa mudança não acontece da noite para o dia, mas é um processo contínuo, onde o crente passa a desejar aquilo que agrada a Deus. O Espírito Santo molda o caráter, trazendo frutos como amor, alegria, paz, paciência, benignidade e domínio próprio. Imagine alguém que sempre viveu com raiva, ressentimento e orgulho. Quando essa pessoa se rende ao Espírito Santo, uma revolução acontece dentro dela. O ódio é substituído pelo amor, o ressentimento dá lugar ao perdão e o orgulho é trocado pela humildade. Essa é a obra do Espírito Santo, que regenera e fortalece o coração humano, tornando-o mais parecido com Cristo. Outro fenômeno extraordinário que acontece com o crente cheio do Espírito Santo é o aumento do discernimento espiritual. Isso significa que ele passa a enxergar o mundo de uma maneira diferente, entendendo o que está por trás das situações do dia a dia. O Espírito Santo concede sabedoria e clareza para tomar decisões certas e evitar armadilhas espirituais. Muitas vezes, o inimigo tenta enganar os filhos de Deus, colocando caminhos aparentemente bons, mas que levam à destruição. Com o discernimento espiritual, o crente é capaz de identificar essas ciladas e se manter firme na verdade. Um exemplo claro disso é o relato bíblico de Pedro, que discerniu que Ananias e Safira estavam mentindo sobre sua oferta à igreja. Atos 5:1-11. Sem a revelação do Espírito Santo, ele jamais poderia ter percebido a mentira escondida no coração daquele casal. O discernimento também ajuda o crente a interpretar corretamente a palavra de Deus. Muitas pessoas leem a Bíblia, mas sem o Espírito Santo não conseguem compreender suas verdades profundas. É por isso que Jesus disse em João 14:26, mas o ajudador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse ensinará a vocês todas as coisas e fará com que se lembrem de tudo o que eu disse. Com essa orientação divina, o cristão não apenas entende a Bíblia com mais profundidade, mas também sabe como aplicá-la no dia a dia, fortalecendo sua fé e vencendo desafios espirituais. Uma das coisas mais extraordinárias que acontecem com o crente cheio do Espírito Santo é o poder transformador da oração. A Bíblia nos ensina que o Espírito Santo intercede por nós, mesmo quando não sabemos como orar. Romanos 8:26 declara: do mesmo modo, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Isso significa que quando nos sentimos perdidos, sem palavras ou sem forças para clamar, o Espírito Santo age como nosso intercessor diante de Deus. Muitos cristãos já testemunharam momentos em que estavam em grande angústia, sem saber como expressar sua dor, e de repente sentiram uma paz inexplicável. Isso acontece porque o Espírito Santo entra em ação, intercedendo com orações que vão além das palavras humanas.
Além disso, ele nos ensina a orar conforme a vontade de Deus. Muitas vezes pedimos coisas que não são realmente boas para nós, mas o Espírito Santo nos guia a buscar aquilo que está alinhado com os planos divinos. A vida cristã não é isenta de lutas, mas a presença do Espírito Santo fortalece o crente para resistir às adversidades. Jesus disse em João 16:33, "Neste mundo vocês terão aflições, contudo, tenham ânimo, eu venci o mundo." O Espírito Santo concede força sobrenatural para enfrentar perseguições, provações e dificuldades. Muitos servos de Deus passaram por momentos extremos, como Paulo e Silas, que foram presos e açoitados, mas mesmo assim louvaram a Deus na prisão. Esse poder de permanecer firme vem do Espírito Santo. Ele nos ensina a ter paciência e confiança, lembrando-nos de que Deus tem um propósito em todas as situações. O cristão cheio do Espírito Santo não desiste diante das dificuldades, porque sabe que Deus está no controle. Além de transformação, discernimento e força, o Espírito Santo concede dons espirituais ao crente. Esses dons são habilidades especiais para a edificação da igreja e testemunho do poder de Deus. Os dons incluem cura, profecia, línguas, sabedoria, fé, entre outros. 1 Coríntios 12:8-10. Muitos testemunham milagres, revelações e experiências sobrenaturais que acontecem quando o Espírito Santo age. Um exemplo bíblico claro é o dia de Pentecostes, quando os discípulos receberam o Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, pregando o Evangelho com ousadia. Atos 2:1-4. Por fim, um dos maiores presentes do Espírito Santo é a garantia da salvação. Efésios 1:13-14 diz que o Espírito Santo é o selo da promessa de Deus, a garantia de que pertencemos a Ele. Essa certeza transforma a vida do crente, trazendo paz e confiança. Não importa as lutas deste mundo, pois o Espírito Santo assegura que há um lugar reservado para nós na eternidade com Deus. Se você ainda não experimentou a plenitude do Espírito Santo em sua vida, abra seu coração para Ele. Deixe que Ele transforme, fortaleça e guie você no caminho de Deus. A ação do Espírito Santo na vida do crente é algo extraordinário, poderoso e real. Ele nos transforma, nos fortalece, nos guia e nos garante a eternidade com Deus. Se você deseja experimentar mais dessa presença divina, busque a Deus com sinceridade, peça para ser cheio do Espírito Santo e veja o quanto sua vida será impactada. Obrigado por assistir esse vídeo. Pedimos que se inscreva em nosso canal e curta esse vídeo. Ative também o sininho das notificações para ser avisado sobre nossas postagens. Até o próximo vídeo.